Você já se pegou começando algo com toda a energia do mundo, uma dieta, um projeto, uma rotina, um curso, e algumas semanas depois você percebeu que você estava exatamente no mesmo lugar onde você começou? E o pior não é ter parado. O pior é que isso já aconteceu tantas vezes que você começou a duvidar de si mesmo. Começou a achar que tem alguma coisa errada com você, que você é inconstante por natureza, que outras pessoas conseguem manter e que você não consegue porque simplesmente falta alguma coisa. Existe algo que você não tem. Eu preciso te dizer que essa conclusão está errada e que ela está te custando mais do que você imagina. Porque enquanto você acredita que o problema é quem você é, você nunca vai olhar para onde o problema realmente está. E o problema está num mecanismo muito específico que acontece no cérebro humano e que afeta praticamente todo mundo. E que tem muito mais a ver com como você estruturou a tentativa do que com quem você é como pessoa. Para a gente entender o que está acontecendo, é necessário primeiro entender o que acontece no cérebro quando você começa alguma coisa nova. Quando você toma a decisão de mudar alguma coisa, o seu cérebro libera dopamina. Não quando você conquista o resultado, mas sim quando você antecipa esse resultado. A neurociência chama isso de dopamina antecipatória. E ela é responsável por aquela sensação de energia e clareza que você sente nos primeiros dias de qualquer mudança. Você está animado não pelo que você já conquistou, mas pelo que você imagina que vai conquistar. Isso aí é o cérebro respondendo à projeção de um resultado futuro. E essa resposta, ela é real, ela é neurológica. Não é fraqueza e nem ilusão da sua cabeça. É o sistema de recompensa do cérebro funcionando exatamente como ele foi criado para funcionar. O problema é que esse pico de dopamina antecipatória, ele é temporário. Ele dura dias, às vezes até algumas semanas, dependendo da intensidade da novidade. E quando ele começa a cair, o comportamento que dependia dele para acontecer começa a cair junto. Não porque você mudou de ideia e também não porque você desistiu, mas porque o combustível que estava sustentando o comportamento era neurológico temporário e não estrutural e permanente. Agora adiciona isso a outro mecanismo que entra em cena exatamente nesse momento, quando a novidade passa e a dopamina antecipatória cai. O que aparece no lugar é o custo real do comportamento, o esforço que ele exige, o tempo que ele ocupa, o desconforto que ele gera. Tudo isso estava lá desde o começo, mas estava mascarado pelo pico de energia inicial. É como começar uma caminhada num dia bonito com energia sobrando. Você não sente o peso nas primeiras horas, mas quando o cansaço começa a acumular e o destino ainda parece muito longe, o peso aparece com toda a força. E se você não tinha uma estrutura para continuar além da energia inicial, é exatamente aí que você para. Esse ponto onde a dopamina antecipatória caiu e o custo real apareceu, é o mesmo ponto onde a maioria das pessoas interpreta a dificuldade como um sinal de que aquilo ali não é para ela. Como se fosse uma confirmação de que o que falta é comprometimento. E aí a pessoa para. Quando na verdade esse ponto é só a transição entre o comportamento movido pela novidade e o comportamento que precisa ser movido pela estrutura. É o momento mais crítico de qualquer processo de mudança e é o momento do qual a maioria das pessoas está menos preparada para enfrentar. Tem ainda uma terceira camada que agrava tudo isso. A maioria das pessoas começa uma mudança com metas gigantescas, metas grandes, prazos curtos. Elas querem perder 10 quilos em 2 meses. Elas querem aprender um idioma em 3 meses. E essa combinação de meta grande com prazo curto cria uma pressão que funciona como acelerador só nos primeiros dias, mas que se torna insustentável quando a dopamina inicial cai. Porque quando você define uma meta grande, qualquer progresso pequeno, ele parece insuficiente. Você treinou 3 vezes na semana, mas ainda está longe de perder 10 quilos. Você estudou 30 minutos por dia, mas ainda não consegue conversar como um nativo. A distância entre onde você está e onde você quer chegar, ela parece imensa. E o progresso real fica invisível porque a sua referência é o destino final e não o movimento que você está fazendo. Isso tem um efeito neurológico concreto, que quando o cérebro não percebe progresso, a liberação de dopamina associada ao comportamento diminui cada vez mais. E menos dopamina significa menos motivação para continuar. O ciclo se fecha e o comportamento para.
Um dos fatores mais determinantes para manter um comportamento de longo prazo não é a intensidade da motivação inicial, é a percepção de progresso ao longo do caminho. Ou seja, quando você consegue perceber que está avançando, mesmo que lentamente, mesmo que o destino final ainda esteja muito longe, o cérebro responde a esse progresso com pequenas liberações de dopamina que sustentam o comportamento. É um ciclo de esforço positivo que se alimenta de evidências reais de movimento. É por isso que metas menores funcionam melhor do que uma única meta grande e muito distante. Não porque são mais fáceis, mas porque criam oportunidades frequentes para o cérebro perceber progresso e liberar esse reforço neurológico que sustenta o comportamento. É como se cada marco atingido fosse um sinal para o cérebro de que o comportamento está funcionando. E esse sinal é o combustível que substitui a dopamina antecipatória quando ela inevitavelmente cai. Então, o padrão de começar com energia e parar por algumas semanas depois não é fraqueza e nem falta de caráter da sua parte. É uma resposta previsível de um cérebro humano operando sem a estrutura certa para sustentar o comportamento além da novidade inicial. A pergunta que vale fazer não é por que você não consegue manter, é o que você estruturou para continuar quando a energia inicial acabar. O que existe além do entusiasmo do começo que vai sustentar o comportamento quando ele não for mais novo. Quando o custo real aparecer, quando o destino ainda parecer muito longe. Essa estrutura ela não aparece sozinha, ela precisa ser construída intencionalmente antes que a dopamina antecipatória caia. Porque quando ela cai, não tem mais energia para construir, só para continuar o que já está em movimento ou parar. Comportamento que dura não nasce de decisões intensas, ele nasce de estruturas que funcionam mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias sem energia. E construir essa estrutura é uma habilidade e não um traço de caráter que você tem ou que você não tem. E se você assistiu até aqui, provavelmente você reconhece esse padrão na sua própria vida. Esse canal aqui ele existe para olhar para esses padrões sem julgamento, sem receita pronta. Só análise do que está acontecendo e por quê. E se você quiser continuar, esse vídeo que está aparecendo aqui na tela vai fazer sentido para você também.